especialmente a Karina, a Luciene, a Vânia e o Cláudio embarcaram nesta viagem, de tal forma que fomos, né, como a gente coloca na apresentação do livro, tecendo esse mosaico de ideias. À medida que nós íamos avançando, nós percebíamos que estava faltando alguns detalhes. À medida que nós íamos avançando, nós entendíamos que era impossível resumir em uma obra tamanha riqueza de detalhes, e aí poderíamos ficar frustrados em pormenorizar todos os aspectos. Então é um processo de lapidação mesmo. E até os meus pais certa vez perguntaram, né, qual que é a sensação de escrever um livro. É uma sensação que se modifica dia após dia, porque tem dia que você fica assim, será que nós vamos dar conta realmente de concluir, né? A nossa expectativa era concluir na celebração dos 70 anos, mas por conta do processo de editoração e tudo mais, as correções ortográficas, não foi possível. Mas de qualquer maneira, quis o destino que o lançamento acontecesse justamente aqui do Feli. Queria agradecer mais uma vez, Cidinha, a oportunidade, agradecer os servidores aqui presentes, identifiquei alguns colegas, né, que diariamente têm esse compromisso de entrega junto aos nossos estudantes, que a gente seja realmente muito orgulhoso do trabalho, do serviço que a gente presta para a sociedade. Meu muito obrigado ao carinho de todos vocês e ao empenho que cada um de vocês tem junto no desenvolvimento do Campus Mozambique. Nós iniciamos o livro com as articulações políticas, com as evidências documentais, com os aspectos folclóricos também, né? A mística que envolveu a aquisição de terras, toda a tratativa que aconteceu na Câmara dos Vereadores. Então tem uma série de informações, eu diria que até inusitadas, né? Até a chegada do presidente pela primeira e única vez, presidente da República aqui em terras mozambienses. Muita entrega, de muita pesquisa, né? De muito correr atrás de documento, então teve bastante gente que colaborou com isso, né? A gente teve a participação da Câmara dos Vereadores, que emprestou documentos pra gente. Eu consegui com o Tarcísio um link do Diário Oficial daqueles mais antigos, porque na imprensa nacional hoje tem somente os diários oficiais de 1989 para cá, eu acho, que eu me lembro. Aí ele conseguiu esse link e eu comecei a pesquisar e descobri que essa é uma área que eu gosto. Eu me descobri no livro. Aí eu comecei a pesquisar, a gente começou a achar documentos interessantes, como o termo de acordo de 1948, né? E isso a gente foi construindo o livro, né? E para mim, a parte mais interessante é a emoção com que os personagens do livro, das entrevistas que a Karina fez com dedicação total, a emoção que esses personagens têm em recontar a história. Um deles está aqui, que é o Carlos Esaú, tem vários outros, né? Mas a entrega deles naquela escola agrotécnica, colégio agrícola e hoje Instituto Federal é maravilhosa. Então foi muito gratificante, né? E fazer parte desse trabalho. Porque a gente vê, né, o quanto que é uma coisa grandiosa, né? A história da escola não é só a história da escola, né, da nossa instituição. É a história de milhares de pessoas, né, que estão ali. E é lindo de ver agora todos esses nomes registrados assim, né, em um documento que a gente pode pegar e consultar e verificar. Então foi muito legal a gente fazendo esse levantamento e vendo ali quantos anos, né, que teve gente que ficou tantos anos com a gente, que terminou um curso e foi fazendo outro curso, e aí a gente vê o amor que as pessoas têm, né, pela instituição, a valorização que as pessoas têm, a gente vê que realmente a instituição fez diferença na vida dela, porque se ela está retornando e ela está continuando ali, é porque é algo significativo para ela, ela conquistou ali dentro. Então, eu gostaria de agradecer também, né, às outras pessoas que me auxiliaram, que me ajudaram, né, alguns colaboradores, como o Lucas, o Gabriel. Né? Nós aqui que escrevemos um livro, podemos ficar sem palavras diante de um projeto que abraçou tantas pessoas. E se nós formos
pensar na estruturação de todo esse livro, a gente observa que realmente nada é possível ser feito sozinho, né? E nós tivemos a contribuição não só dos organizadores do livro, mas da comunidade interna e externa do IF Sul de Minas de uma maneira geral. Porque durante a produção deste grande livro, nós contamos com a participação de todos os setores. Todos estavam abertos a nos auxiliar, porque levantar histórias de 70 anos, e quando eu falo histórias, é porque aqui nesse livro não consta somente a história da instituição, mas consta também a história de vida das pessoas que ali estiveram. E como comunicadora, de uma maneira geral, o que eu mais amo fazer é contar histórias. E nós podemos fazer isso. Contar histórias de pessoas que estavam ali e que até hoje têm um amor tão grande pela instituição que acabam provocando que outras pessoas se apaixonem pelo Instituto Federal, pelo campus Muzambinho. E isso é algo que não se pode tirar de ninguém. Durante as nossas entrevistas, Cidinha, o que muito me chamava a atenção era que as pessoas falavam: nós somos uma família. E isso é possível ser visto no livro. Lá no início, quando tudo começou, quando eram poucos alunos, os servidores eram pais, eram mães, eram amigos. Ali eles faziam tudo por aqueles estudantes. E isso acontece até hoje. Nós temos uma instituição muito maior do que aquela que começou, mas o amor, a dedicação de todos aqueles que estão envolvidos, eles acontecem até os dias atuais. E na leitura do livro é possível perceber, porque nós fomos resgatar pessoas que estiveram de uma maneira ou de outra lá no comecinho, com a primeira semente, com as pesquisas que foram realizadas, até as pessoas que estão atualmente. Como a Luciene falou, hoje nós temos aqui conosco o Carlos Isaú, foi um grande personagem desse livro. Agradeço imensamente a entrevista que ele nos deu, e ele começou menino, começou aluno e saiu de lá como um servidor extremamente respeitado. As primeiras mulheres que estudaram no campus Muzambinho, na ocasião Escola Agrotécnica, chegaram na década de 80, então em 1986 as primeiras meninas se formaram, né? Então eram poucas. No ano passado nós tivemos a oportunidade, na celebração dos 70 anos, de recepcionar essas mulheres, né? Essa história está contemplada aqui no livro. E assim, numa minoria, né? É quase um milagre, né? Essas mulheres adentrando a instituição de ensino. E hoje o campus Muzambinho possui mais estudantes mulheres, né, do que homens. Na ocasião, as meninas ainda não podiam ficar nas nossas moradias, né? E hoje também nas nossas moradias nós temos mais meninas do que meninos. Só para a gente não esquecer que a luta pelo direito das mulheres, ela é uma luta muito recente. Quando eu estudava na terceira série, né, hoje segundo ano, em 1979 era proibido mulher jogar futebol. A gente não podia brincar de bola no recreio, né? Então, se a mulher não podia brincar de bola, não podia jogar futebol, existiam lugares demarcadamente não permitidos às mulheres. E aí, a década de 80, de fato, foi um marco. Acho que, se não me falha a memória, 1979 sai essa lei equiparando, né, mulheres e homens na questão da aptidão física, e aí permitiu aí essa questão. E eu acho que isso é um marco que precisa muito ser celebrado. E nós, mulheres, não podemos nos esquecer disso nunca. Naquele momento, também década de 80, certamente não existia a quantidade de regras e principalmente legislações que nós possuímos hoje, né?
mas mostrando e evidenciando o principal elemento para uma verdadeira inclusão, que é o acolhimento, a vontade de permitir que aquele estudante de fato aprenda dentro daquele ambiente. Então, mesmo não tendo todo o regramento e a legislação, os professores, inclusive a professora que também é citada, a Maria, né, que é viva ainda, né, e mora em Guaxupé, ela nos concedeu uma entrevista muito interessante. Ela lembrou, né, de toda essa história que ela teve com um estudante que tinha deficiência visual. Foi por isso que nós fomos atrás dele, porque chamou a atenção como ele foi incluído, né, como foi o processo de inclusão naquele momento tão desprovido, né, de garantias para esse tipo de estudante. E hoje nós temos tantas e tantas garantias e não necessariamente conseguimos incluir verdadeiramente. Então esse paradoxo é importante refletirmos.